Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Sola Scriptura Moçambique, onde iremos abordar assuntos relacionados às práticas da nossa cultura à luz da Bíblia. Estaremos cá aos domingos às 17 horas e contamos com a vossa maravilhosa presença. Denise Toy é o meu nome, estarei cá a abordar este assunto que é o lobolo, com o meu convidado Abel Moisés Chau. Nesta edição iremos falar sobre o lobolo à luz da Bíblia, tanto na cultura moçambicana, e sabemos que isso acontece bastante na África do Sul também. O Abel Chau tem feito uma série de pesquisas sobre este assunto e eu quero desde já dar as boas-vindas ao Abel. Seja muito bem-vindo, Abel. Muito bem, muito obrigado, Denise, pelo convite e espero que com a ajuda de Deus possamos falar um pouco sobre este aspecto que diz muito a nossa cultura, mas também que a palavra de Deus tem sido colocado do lado quando é para abordar esses assuntos e tem constituído um desafio para os cristãos no nosso cotidiano. E como está, Abel? Pela graça de Deus eu estou bem. Como estás, Denise? Também estou bem, na mesma graça. Muito bem. Graças a Deus. Então, Abel, sabemos que o lobolo tem sido uma prática recorrente cá em Moçambique, assim como na África do Sul. E uma das principais questões que existem no seio cristão é se o cristão pode ou não fazer o lobolo. E desta feita, Abel, eu gostaria de saber o que é o lobolo e para que serve. Muito bem, Denise. Lobolo, de facto, é uma prática tradicional que vem desde a antiguidade dos nossos antepassados como uma forma de pedido ou casamento que é praticado com os pais do noivo dirigem-se à casa da noiva para pedir a mão da sua filha ou da filha daquela família para que possa coabitar ou viver juntamente com o seu filho. O que isso quer dizer? A troca de bens, produtos, e esses produtos aqui vão permitir como são um meio de garantir de que nós temos todas as condições, ou temos condições básicas para sustentar o vosso filho. Nós temos a capacidade para o vosso filho, não, a vossa filha, temos capacidade para sustentar a vossa filha. Então, com isso, este evento é dado o nome de lobolo. E serve exatamente para aquilo que eu disse, é uma forma de a família anunciar que, olha, nós estamos capacitados para sustentar a vossa filha, então podem nos dar a vossa filha em casamento ou podem nos dar a vossa filha para morar conosco, porque nós vamos cuidar dela. Ok, e sabemos que o lobolo não é uma prática que começou nos dias atuais, já vem acontecendo há um bom tempo, né? Como disse. Sim, cá em Moçambique, isso é algo que, por exemplo, falou que as pessoas dão um determinado dote para mostrar que ela não estará com alguém que não conseguirá custear as suas despesas ou a sustentar. Então, como é que isso é feito desde a antiguidade até hoje? Muito bem. Sim, o lobolo tem sofrido várias mutações ou mudanças ao longo do tempo. Nos primórdios, aqui na Zona Sul, principalmente, lobolava-se por meio de tem um fruto da cacana que chamamos de raca. Então isso foi variando, depois usou-se a castanha, foi passando, depois com o colonialismo passamos a ver troca de capulanas ou tecidos. E depois, com a introdução da moeda naquela época, né, começou a troca de pequenos valores monetários e foi variando isso ao ponto de chegar nos dias modernos, que acontecia que havia troca de gado, como cabeças de boi, etc. E isso, para os dias de hoje,
já é muito mais do que isso. Infelizmente, olha-se para o lobolo já como um ato de negócio ou de venda e compra, mas, e tirando aquilo que é o valor real do lobolo, que era um meio de demonstração da capacidade para sustentar a outra pessoa naquela família. Então, com isso que quero dizer é que essas mutações hoje já tem que vestir, tem que comprar a roupa da tia, tem que comprar a roupa do tio, a roupa da mãe, a roupa do pai, tem lá a bengala, tem lá o fato, as capulanas, e também tem que vestir também a própria noiva e trazer todas aquelas arqueirias que a noiva precisa, colar, brincos, o anel. E depois, para vestir a todas aquelas pessoas, você tem que tirar dinheiro para começar a vestir aquela pessoa. A família tem que estar lá. Às vezes, algumas famílias trocam em notas de 20 ou trocam em notas de 100. Caixas de refresco. Tem lá pelo menos 2 caixas de refresco, uma caixa de cerveja, uns 5 litros de vinho. Assim, no chão. Pois, porque aquilo é um ato africano que demonstra-se. Então, essas são as mutações que o lobolo foi sofrendo ao longo da história. E talvez os nossos bisavós, os nossos avós nunca imaginaram que o lobolo iria evoluir até para o cenário em que está nos dias de hoje. Tudo bem. E estamos cá a falar que o lobolo é uma prática moçambicana. Uma dúvida que surgiu agora. O lobolo acontece na zona centro e norte do país? O lobolo é uma prática dos povos bantus. Não somente aqui em Moçambique ou na África do Sul acontecem, assim como alguns outros países da África acontecem. Agora, na zona sul, na zona norte e centro do país, eles são matrilinealistas, nós somos patrilinealistas. Okay. O que isso sugere? Isso sugere com que cá é o homem que muda-se para a casa, por exemplo, da noiva, mas lá naquelas outras zonas não é assim que acontece. Contudo, as pesquisas mais recentes mostram que sim, a zona norte e centro também tem adotado esse fenômeno de lobolo, até a imigração do termo culaia, que é um termo sulino, para a zona norte e centro do país. Então isso quer dizer que assim, na zona centro e norte do país também temos, mesmo que não seja em uma grande escala, mas há agora a transferência da prática de lobolo. Ok. E falamos cá das discussões ou dos debates que existem entre cristãos, né? Se o cristão pode ou não fazer o lobolo. Então nós gostaríamos de ouvir cá da sua escritura, Abel, o que a Bíblia diz realmente acerca do lobolo? O que a Bíblia diz sobre o lobolo? Isso é muito bom sabermos o que a Bíblia diz, não o que o Abel diz sobre o lobolo. A primeira coisa que nós temos de entender é que a Bíblia ela não seleciona nenhum assunto. A Bíblia ela aborda todos os assuntos e o lobolo, felizmente, é um ponto que as escrituras desenvolvem, é um ponto que as escrituras trabalham sobre ele e nós podemos refletir então um pouco sobre isto. Nós tivemos aqui o caso de Abraão, que já no leito da sua morte ele pediu com que o seu servo fosse procurar uma mulher na sua terra natal, na terra dos seus pais, e para o seu filho, o seu filho, como chamam o filho do Abraão, o Isaac, né? Sim. Então, quando lá foi o servo de Abraão, levou lá alguns bens, levou lá alguns produtos para a família onde iria buscar a esposa para o seu senhor. E isso foi tido como um dote, pagamento de um dote. Então você tem aqui a prática do lobolo, ou seja, uma demonstração ao sogro que, olha, aqui
nós temos capacidade para tirar a Rebeca desta família aqui, para sustentar. exatamente, para nós sustentarmos a ela. Então temos esta capacidade para a sustentar. Então, com isso que eu quero mostrar é que as escrituras mostram isso. E também temos um outro exemplo bíblico, que é o caso da esposa do Jacó. Jacó foi um outro homem que trabalhou 14 anos para ter a sua esposa. Então, 14 anos. Poucos homens fariam isso. Não sei se o Abel faria por uma mulher. O Abel faria isso por uma mulher? 14 anos, esperar 14 anos? Bom, eu acho que o nosso foco hoje é o que as escrituras abordam sobre esta temática. Mas contudo, vamos nos focar então neste programa que eu acho que está bom. As escrituras estão a nos mostrar que então a prática do lobolo já vem acontecendo mesmo nas escrituras, mas como uma demonstração da capacidade da parte masculina em sustentar a parte feminina ou a pessoa que está sendo aqui casada ou lobolada. Então, não mais do que isso, porque o grande desafio é quando começamos a meter um misticismo, é isso que leva ao debate de se pode lobolar ou não. É quando se mete um misticismo dentro do lobolo, percebe? Ok. Então, Abel, poderia clarificar-nos o que é um misticismo? Ok. Misticismo, Denise, é quando nós deixamos de confiar no único Deus vivo e nós começamos a olhar para outros deuses ou outras forças espirituais como poderes que podem influenciar ou transformar as nossas vidas ou influenciar em algum ponto na nossa vida, seja numa dimensão física ou espiritual. Então, isso seria um misticismo. E vou dar um exemplo prático de um misticismo. Quando nós, por exemplo, estamos sem emprego, então os nossos pais dizem, olha, a razão de que tu não tens emprego é porque talvez um dos seus bisavós não está satisfeito com esta situação, então temos de visitar a campa para podermos nos comunicar com ele, para que ele possa nos dizer quais são os impedimentos ou quais são os problemas que estás a ter para poder abrir os caminhos e as portas para que tu possas encontrar um emprego. Então vamos lá na campa e vamos entregar determinados produtos. Às vezes nós deixamos lá um pouco de bebidas tradicionais, farinha e alguns outros pedidos que talvez tenhamos uma orientação de um curandeiro que possa dizer que ele está a pedir isto e isto e isto, mais aquilo para resolver o problema X. Então isso seria um misticismo. O Abel falou cá de um assunto bastante crucial, que é a comunicação entre os vivos, se existe ou não comunicação entre os vivos e os mortos. Eu acho que é muito importante nós abordarmos isso nas próximas edições. Com certeza. É verdade. E eu gostaria de saber, Abel, como é que um cristão pode lidar com a família em casos de misticismo, famílias que se envolvem no misticismo, ao misticismo no lobolo, desculpe. Ok. O misticismo no lobolo dá-se em que momento? Primeiro, acho que é necessário compreender isso, em que momento se dá o misticismo no lobolo. Vou trazer cá um caso, vou colocar nomes fictícios. Os nomes fictícios, vou chamar aqui o João e a Ana. O João e a Ana, eles decidiram casar-se, casamento civil, mas para chegar a um casamento civil, Denise tem que obedecer vários processos. Tem aqui a apresentação, que nós chamamos de noivado, e depois segue o passo para o lobolo. A apresentação é o período em que a família do noivo recebe a lista de lobolo, a lista do casamento tradicional. É nesse momento onde ocorre a entrega da lista para o lobolo. Contudo, a lista de lobolo às vezes até já traz alguns subliminares que mostram que aqui há aspectos mais ligados com
o tradicionalismo, sobre alguns pontos que são pedidos ali. Você começa a ver quando começam a te pedir rapé, começam a te pedir tabaco, entre outros produtos estranhos dentro daquela lista. Contudo, Desculpa, rapé é aquele... É um produto tradicional que é feito para que as pessoas possam... os homens usam cachimbo, as mulheres colocam isso às vezes aqui na boca. E depois, eu vejo também casos de bengalas. Sim, esses são outros procedimentos. Contudo, isso não entra praticamente no misticismo às vezes. Okay. Então, o que quero aqui evidenciar é que depois chega a parte propriamente do lobolo. O João, ele leva todos esses produtos, contudo, a família da noiva, o João é cristão e a Ana também é cristã. Mas as suas famílias não são cristãos, ou até são cristãos, sim, mas são aqueles cristãos nominais, ou seja, aquelas pessoas que vão à igreja, procuram ajudar a Deus e Deus deve lhes ajudar, uma coisa que é absolutamente incongruente. Então, o que acontece ali naquela família? A família da Ana diz o seguinte: ok, depois de tudo isto, temos de visitar os nossos antepassados para lhes dizer que a nossa filha está a ir para o lar. A nossa filha está para sair do lar. Então aí visita-se um curandeiro, ou mesmo aquelas igrejas, seitas religiosas que vêm para fazer aquela cerimônia, que vão permitir o diálogo entre os antepassados e aquela família, e dizer: sim, eu autorizo a ida desta minha neta para o casamento, para o lar. E quando isso não acontece, há consequências que a família pode deixar implícito para aquela moça. Por exemplo, ela pode não conceber, ou pode ter outros problemas, que ela pode, o divórcio, exatamente, dentro de 5 meses ela pode regressar para casa, entre outros aspectos, quando não se observa esses aspectos. Então, este é o tradicionalismo, essas são as implicações da tradição dentro do lobolo, ou do misticismo dentro do lobolo. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, como é que o cristão pode lidar com esta situação? Como é que o João e a Ana deram-lhe com esta situação? É que a Ana disse que: minha família, eu sou muito grato a Deus pela forma como vocês cuidam de mim, pela forma como vocês sustentaram-me até aqui. Mas eu decidi colocar a minha fé em Jesus Cristo. E eu não posso abraçar isso. Eu não posso seguir esta linha. Foi daí que houve uma confusão autêntica na família. A família começou a dizer para ela assim: se é assim, nós não vamos participar no teu próprio casamento. Nós não vamos, se por exemplo tu não engravidares, tu já sabes que isso é culpa sua, porque você está a negar de falar para os teus avós que você está a se casar, está para sair de casa para eles poderem te abençoar. Nós vamos fazer aquilo, mas aquilo que não vou mencionar aqui. Mas sabe o que a palavra de Deus nos diz, Denise? A palavra de Deus nos diz assim no livro de Lucas, capítulo 14, nos versículos 26. E as escrituras, nesses versículos, nos dizem assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a nossa resposta diante da pressão da nossa família em abandonarmos a palavra de Deus e abraçarmos a tradição o nosso amor a Deus é maior do que as consequências que podem advir por causa do meu comprometimento com Cristo. Amém. Eu comprometo-me mais com Cristo do que com
a minha família, do que com a minha esposa, do que com os meus filhos, do que com os meus amigos, porque o meu primeiro compromisso, exatamente, o meu primeiro compromisso é com Cristo. Agora, isso deve ser feito com humildade e demonstração de amor também por Deus e pela família. A família, nunca devemos jogar a família. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós temos de honrar nosso pai e mãe para que se prolongue. Sim, contudo, quando eles estiverem alinhados com as escrituras. A nossa obediência, seja o pastor, seja pai, mãe, irmão, tem que estar alinhado à palavra de Deus. Nós não iremos violar o princípio de sola escritura ou somente a palavra de Deus se essas pessoas aqui não estiverem também alinhados à palavra. A nossa obediência é quando essas pessoas aqui estão nos sugerindo coisas que vão de acordo com a palavra de Deus. Então, é nesses termos que nós devemos responder a essas questões. Eu gostaria de saber, vamos supor que uma filha está numa família que se envolve no misticismo no lobolo e eles não deixam com que essa filha saia de casa porque ela não quer envolver-se nesta prática. Como é que o casal cristão pode lidar com essa situação sem envolver-se em conflitos? Essa é uma pergunta muito complexa, de fato. Penso que tu queres saber que é um casal que ainda não está junto, mas pretende unir-se e a família não quer deixá-la, a menina sair, porque não quer comprometer-se com o misticismo. Sim. Olha, o cristianismo é feito de desafios. O cristianismo é feito de negar as nossas vontades. E a Bíblia, ela diz assim: deixará o homem mãe e pai para juntar-se com a sua mulher e juntos serem uma só carne. E isso não pode acontecer se eles não abandonarem a sua cultura, não abandonarem a sua família ou aquelas questões que os ligam às suas famílias. Eles devem separar-se dessas coisas e unirem-se. Agora, Denise, o que deve perceber é que isto deve acontecer mesmo que os nossos pais não queiram, porque a ordem das escrituras, ela é clara, nós devemos fazer isso. Agora, temos de estar preparados para assumir as consequências. Às vezes os conflitos, eles virão, porque a palavra nos diz que Jesus não veio trazer, inclusive, paz. Ele veio trazer guerra. E isso que o Evangelho faz, na verdade. Você encontra famílias de moças e monstros que eram islâmicos, que foram expulsos de casa porque comprometeram-se com Cristo. Então, este compromisso com Cristo Cristo já nos manda calcular, inclusive, antes de seguir. Então, nós teremos de fazer escolhas e as nossas escolhas, às vezes, serão muito difíceis. E, para terminar, eu gostaria de trazer cá um exemplo de Jonas Madureira, que ele fala sobre a questão de escolhas. Ele disse assim: todo mundo tem que efetuar escolhas. Só que, às vezes, as nossas escolhas, as escolhas elas sempre têm custos. Tem consequências. Só que quando tu escolhes por A, você deve desagradar o B. Verdade. Quando você escolhe o B, vai desagradar o A. Mas também não fazer nenhuma escolha, não escolher A, não escolher B. Você acaba desagradando o A, acaba desagradando o B. E não tomar também uma decisão é uma decisão. E é a pior de todas as decisões. Então você deve tomar uma decisão. E só que a sua decisão sempre vai ferir um dos lados. E só que tu deves aprender a lidar então com estas questões. Então, de forma geral, isto é que devemos fazer, tomar as decisões, só que as nossas decisões que nós devemos tomar devem estar alicerçadas na palavra de Deus, saber quem está sendo exaltado nesta decisão que eu estou a tomar. E se Cristo estiver a ser exaltado e glorificado, então nós optaremos por essa decisão. Pelo que eu percebi, Abel, o cristão pode lobolar, desde que não se envolva ao misticismo. Sim. O cristão pode lobolar. E agora eu queria terminar fazendo alusivo a essa questão que não termina no lobolo. O lobolo
no nosso mundo cristão não é o fim último. Nós culminamos sempre com o casamento civil ou religioso e civil. Sempre culminamos aí. Porque Deus colocou princípios. Ele diz assim, vocês devem respeitar as autoridades. As autoridades estabeleceram um princípio de casamento e o casamento civil. Então nós devemos cumprir com este casamento aqui. Então, depois do lobolo, é importante nós seguirmos para o segundo passo, que é termos um compromisso no casamento civil ou com o Estado. Então, isto é muito, muito importante. E também com a igreja. O casamento na igreja, ele é mais porque precisamos que a igreja também participe deste evento. Precisamos que a igreja seja testemunha deste evento. É uma festa quando dois irmãos em Cristo unem-se e guardam este memorial, guardam este contrato e demonstram ser irmãos. É possível nós nos guardarmos até este tempo. Nós devemos seguir as esferas. É muito triste o que está a acontecer na nossa geração, que homens e mulheres estão a viver juntos maritalmente, infringindo regras das escrituras, que as escrituras têm orientações para isso. Então, uma palavra de repreensão, na verdade, que eu queria deixar é que não é difícil casar. O que é difícil, o que nós precisamos é por causa das festas que nós queremos fazer, mas podemos simplesmente nós irmos para o registro civil com os nossos padrinhos e assinar ali e estamos casados e pedir para que o pastor possa consagrar o casamento, e já estamos a ver legalmente. Não precisamos infringir a lei para que nós possamos viver juntos. As pessoas podem organizar-se também, por mais que seja algo pequeno, seja bonito, acima de tudo glorifica o nome de Deus, né? Seguindo esses... Sim, não precisa realmente ser uma grande coisa, tem que ser coisa básica. O nosso maior compromisso é obedecer à palavra. Amém, Abel. Muito, muito, muito obrigada pela tua presença. Foi bastante objetivo, muito claro. Eu percebi cada ponto e eu louvo mesmo a Deus pela sua vida. Eu espero que tenhamos clarificado as vossas dúvidas, tenha sido perceptível, e eu gostaria de pedir ao Abel que dissesse as suas últimas considerações. As minhas últimas considerações é que, meus irmãos e minhas irmãs, firmem-se em Cristo Jesus, tenham os relacionamentos alicerçados na palavra de Deus. Pode haver tempestades no vosso relacionamento, no vosso casamento, mas não abandonem a palavra de Deus para abraçar o misticismo, mas abracem a palavra de Deus, que é a espada para nos ajudar a vencer as vicissitudes e os desafios que a nossa cultura nos coloca. Um grande abraço. Amém. Depois das últimas considerações do nosso irmão Abel Moisés Chau, gostaria de agradecer pela vossa presença neste momento de muito aprendizado. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, e também que temos as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, intituladas Sola Escritura Moçambique. Além disso, se tiverem alguma dúvida, sugestões, críticas, podem deixar nos comentários, assim como nas nossas plataformas. Não se esqueçam, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos de depender somente de Deus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abraços e Deus vos abençoe infinitamente.